Um ataque que acontece neste momento na capital iraniana, Teherã. O exército de Israel diz que conduz ataques precisos contra alvos militares do Irã. A ação é em resposta ao que o exército israelense chamou de ataques contínuos do Irã. Israel enfatiza que esses alvos são militares e que nenhuma infraestrutura de energia foi atingida. O porta-voz de Israel, das Forças de Defesa israelenses, diz ainda que as capacidades militares israelenses estão totalmente mobilizadas. As informações iniciais indicam que os Estados Unidos não sabiam da operação. Explosões foram ouvidas há pouco na capital Teherã e também na capital da Síria, em Damasco. Esse é o porta-voz das forças israelenses explicando, quando ele explica exatamente os alvos bastante específicos no país Irã. A informação que nós temos é que alvos militares a oeste e a sudoeste de Teherã foram atingidos. Lorival Santana está aqui no estúdio com a gente. Enquanto a gente relembra, então, acompanha a imagem da fala do porta-voz israelense anunciando esse ataque. Nós enfatizamos, ainda não há imagens do ataque propriamente dito e das explosões que foram registradas em Teherã. Mas temos aqui no nosso estúdio um mapa mostrando o cenário geral que nós temos no Oriente Médio e destacando Israel e o Irã e uma distância de cerca de 2.000 quilômetros que separa os dois países. A informação que as forças israelenses dão, Lorival, é que o ataque foi concentrado mais ou menos nessa região onde fica Teherã. Explosões teriam sido ouvidas em Teherã. Israel diz que os alvos são militares a sudoeste e a oeste da capital iraniana. Exato, e eu estava acompanhando agora a imprensa iraniana, que informa que além dos alvos no Irã e na Síria, também foram atingidos alvos no Iraque. O que explica essa abertura, essa diversidade de alvos, abrangência de alvos? Isso? Bem, é que é um recado de Israel no sentido de mudar a ordem internacional, a ordem do Oriente Médio, porque aqui se forma um arco chamado Arco da Resistência, né, que vai do Irã, passa pelo Iraque, pela Síria e chega até o Líbano por causa das forças do Hezbollah, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, o Iraque era dominado pelos sunitas e era o inimigo do Irã. No entanto, introduzindo a democracia, como 60% da população é xiita, a partir de então o Irã passou a ter governos, no mínimo, complacentes, dóceis, quando não totalmente influenciados pelo Irã. Então é por isso Israel, e aí, melhor explicando, né, também forças pró-iranianas, milícias pró-iranianas do Iraque e da Síria atacam Israel, né? Então é por isso que Israel então está atacando todos esses alvos simultaneamente para demonstrar o seu poder de fogo e a sua disposição de, como eles dizem, mudar a ordem do Oriente Médio em favor de uma maior proteção de Israel, desfazer o que eles chamam tradicionalmente de o anel de fogo que cerca Israel. Agora, por que, Lorival Santana, há essa necessidade das forças de defesa israelenses dizerem que o ataque é bastante específico em alvos militares, quando há alguns dias nós mostramos aqui no Prime Time uma fala de algum representante, que eu não vou lembrar quem foi, de Israel dizendo: não vamos perder nenhuma oportunidade, quando perguntado se alvos nucleares, de energia nuclear iraniano, poderia ser alvo dos ataques israelenses. Neste momento não é isso que acontece. Essa tem sido uma posição dos ministros mais radicais do gabinete de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, e Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, que são representantes dos colonos da Cisjordânia e desejam expulsar os palestinos de toda a Palestina. Mas, em geral, o Netanyahu não tem feito afirmações importantes sobre isso. A reação dele em relação aos pedidos dos Estados Unidos nesse sentido de poupar as instalações nucleares e petrolíferas, a gente não teve uma posição oficial. O Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, é bastante mais cauteloso, né? Embora haja um ambiente em Israel favorável
a uma resposta ao Irã, mas não algo que possa desencadear uma guerra em grande escala entre os dois países. Aparentemente, e aí respondendo a sua pergunta, o governo israelense também tomou essa decisão de não fazer uma retaliação que pudesse justificar ou obrigar até mesmo politicamente o Irã a entrar numa guerra em escala total contra Israel. Então, os sinais são de que esse também não é o desejo de Israel. Então, ataques precisos, né, localizados para evitar uma reação maior do Irã. A gente discutia o Hezbollah no segmento anterior, eu fui levantar as informações. O Hezbollah disparou 65 foguetes nas últimas 24 horas contra o norte de Israel e a ironia do destino, matou um casal árabe, né? O Hezbollah é uma milícia árabe e tentava atingir, segundo o próprio Hezbollah, assumiu uma vila ao lado, que é uma vila judaica, mas acabou atingindo uma vila, um bairro, uma pequena cidade árabe, e um jovem... Em território israelense. Em território israelense. Um jovem de 21 anos e uma jovem de 19 morreram. E também 7 pessoas ficaram feridas, incluindo um outro jovem de 21 anos, um homem de 80 anos, ficaram gravemente feridos, todos árabes, né? Além disso, num ataque mais cedo, do Hezbollah também, 6 soldados israelenses foram feridos. Então, embora tenha sido um número quase a metade, né, dos 115 foguetes disparados nas 24 horas anteriores, agora foram 65, mas teve muito mais impacto, né, com mortes e feridos, quando nas 24 horas anteriores tinha havido apenas uma pessoa levemente ferida por estilhaço, provavelmente da resposta israelense, né,